Vamos lá então, vou compartilhar minha tela aqui com você. Vamos de onde paramos na terça-feira, né? A gente fez, pessoal, esse exemplinho aqui para brincar com a questão do teorema do impulso, né? Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E a grande novidade, vamos dizer assim, não digo novidade, né? Mas a grande questão que esse exercício trouxe para a gente tomar cuidado e que na aula de hoje e na aula de amanhã a gente também vai treinar alguns exercícios que isso vai aparecer, é essa questão do sinal da velocidade, tá? Pessoal, viu o corpo andando em sentido contrário, tá? Um indo para lá, um voltando para cá, tem que ter velocidade negativa, ok? Velocidade é a grandeza vetorial. Quando há inversão de movimento, sentidos opostos, uma dessas velocidades vai ser negativa, dependendo ali da sua escolha do referencial, tá bom? A gente resolveu juntos esse exercício na terça-feira. O que a gente vai ver hoje, pessoal, essa é uma consequência do teorema do impulso, tá? Que acaba abordando de uma forma específica os novos sistemas físicos, tá? Esses sistemas são chamados de sistemas isolados. O que eu vou falar para você agora, pessoal, está dentro, lógico, do escopo da curiosidade, mas é para você entender que algumas coisas existem que às vezes a gente nem comenta, né? Não tem apostila, não tem livro didático, é uma coisa realmente diferente. Existem, pessoal, vou mudar a frase, existe um teorema na física que é um dos poucos, não estou dizendo que é porque ninguém fez, é um dos poucos que ficaram conhecidos, muito por causa da sociedade do século XX, né, do começo do século XX, é um dos poucos teoremas matemáticos físicos que foi feito por uma mulher. Né? A gente sabe que as mulheres cientistas são pouquíssimas. Você pega, por exemplo, o exemplo da Marie Curie. Existe uma unidade do sistema internacional que é para atividade, né, que é de radioatividade, o quanto de energia que o corpo está jogando lá, para quanto de massa ele tem. É uma unidade que é o Curie, é o CI. Mas o Curie, acho que eu já tinha que ter comentado com você, o Curie ele não foi dado em homenagem à Marie, foi dado em homenagem ao Pierre, que era o marido dela. Né? Então você pega Newton, Joule, Tesla, Watt, Volt, Ampere, é tudo nome de cara, tudo nome de homem. Né? E a Curie, que poderia ter sido aí para quebrar essa tendência, infelizmente não foi. Mas esse teorema que eu vou falar aqui para você, que não está no slide, eu só estou falando agora, foi feito por uma mulher, a Madame Noether. Noether, N-O-E-T-H-E-R, Noether, tá? A Madame Noether, pessoal, é um teorema bastante teórico, mas que ele traz implicações muito divertidas, tá? A Madame Noether percebeu que toda vez que na natureza existe um tipo de simetria, existe também atrelada a essa simetria uma lei de conservação. E, em contrapartida, o contrário também é válido. Toda vez que existe uma conservação de alguma coisa, né, existe também uma simetria envolvida. Como assim, professor? Vimos umas 2 semanas atrás aí os sistemas conservativos, certo? O que era um sistema conservativo? Conservava a energia mecânica. Então, se alguma coisa se conserva, existe uma simetria. Qual é a simetria de um sistema conservativo, pessoal? É a chamada simetria espacial. O que é uma simetria espacial? Se você faz o mesmo experimento, simetria temporal. Se você pega esse mesmo experimento, nas mesmas condições, lá, por exemplo, da montanha-russa que a gente resolveu, se você pega o mesmo sistema conservativo e você vai em outro lugar, mas você faz ao mesmo tempo, esse cara vai ter um resultado igual. Isso é uma simetria temporal. Não importa o momento que você faça, a conservação da energia mecânica permanece sendo válida. Lembra no começo do ano, quando a gente viu a conservação da carga elétrica? Lembra? Carga total era igual ao número de portadores de carga vezes a carga elementar. Q é igual a N vezes Z. Isso é uma lei de conservação. Conservação da carga, quantização da carga. Né? Carga antes da eletrização igual a carga depois da eletrização. Lembra disso? A simetria que é envolvida disso, ela tem um nome meio estranho, mas precisa saber que existe. É chamada simetria de calibre. Tá? E esse sistema que a gente vai ver agora também tem uma lei de conservação, então ele também tem uma lei de simetria. Né? Os sistemas isolados, pessoal, são aqueles
em que eles têm agora, esse sim, a simetria espacial. Você pega esse cara, leva aqui, leva para outro lugar, o resultado é o mesmo. Sistema conservativo é simetria temporal. Esse cara é simetria espacial, tá? E tem uma quantidade que vai ser conservada, que vai se manter constante nesse tipo de sistema. E a gente vai ver qual é, tá? O fato é, pessoal, que a definição para nós de sistemas isolados, essa questão da simetria é bem paralela, assim, você pode esnobar isso aí numa segunda fase, né? Mas para nós, sistemas isolados aqui, são sistemas onde não há, ou nos quais, né, não há influência de forças externas. Forças externas a quem, professor? Aos corpos que compõem o sistema. Não entendi, professor. Vou explicar. Pegue lá um caso, por exemplo, de um empurrão. Você está lá numa pista de patins no gelo, você que é um super patinador no gelo aí, você está lá com o seu amiguinho, sua amiguinha lá patinando no gelo. Você vai empurrar esta pessoa, o seu amiguinho, a sua amiguinha. Por ação e reação, por terceira lei de Newton, quando você empurra ele para frente, você acaba escorregando para trás. Não é assim que acontece? Você que já foi patinar no gelo, você sabe. Este sistema, pessoal, é um sistema isolado. Por quê? Não é porque não existe força. Existe força. O fato é que não existe forças externas aos corpos que estão compondo o sistema. As forças que são trocadas ali é apenas entre eu e você, eu te empurrei, foi a minha ação, e a outra, a reação foi você que me empurrou. Percebeu? Então as forças só estão sendo trocadas entre os corpos que estão compondo o sistema. Não existe influência externa, ok? Não existe influência de algum outro corpo que está fora do sistema, não existe influência do planeta Terra, né? Não faz diferença essas forças nesse tipo de sistema. Esse sistema é chamado de sistema isolado. Não há influência de forças externas aos corpos que compõem o sistema. Quais são os exemplos clássicos, pessoal? Lembrando da aula de terça-feira, o tiro, porrada e bomba permanece, tá? Então, viu um tiro, viu uma colisão, viu uma explosão, isso é um sistema isolado. Pensa comigo. Quando você atira, né, o seu sistema é composto pela arma e pela bala. Esses caras que compõem o sistema, perfeito? Você pode, às vezes, considerar a questão, por exemplo, do refúgio, né, do coice da arma, o corpo que vai estar segurando lá o atirador. Tem, inclusive, exercícios que abordam essa questão. Mas perceba, vamos falar só do tiro ali, né, do momento do tiro, não do momento do coice, né? Quem joga a bala para frente é a arma, quem joga a arma para trás é a bala. Então, são apenas forças trocadas entre os corpos do sistema, que compõem o sistema, percebeu? Então, isso é um sistema isolado. Colisão é a mesma coisa. Duas bolinhas de sinuca batem lá uma com a outra, uma vai para lá, a outra vem para cá. Isso só aconteceu porque houve influência, interação entre as duas. Nenhum corpo de fora influenciou nessa jogada. Perfeito? Então, viu de novo tiro, porra de bomba? Isso é sistema conservativo. Tá bom? Guarde essas ideias aí. Tá? Professor, Pode falar, meu querido. mas isso seria só para estudo, né? Porque, tipo, na vida real não aconteceria assim, né? Na verdade, não, viu, pessoal? Porque você pega, por exemplo, vamos pegar um jogo que eu gosto bastante aí, não só de estudar matematicamente, mas de jogar, né? Que é a sinuca, né? A faculdade, ela, sabe, pessoal, que a faculdade ela abre assim um universo novo para a gente, né? Então a gente acaba aprendendo coisas que não estão previstas nos livros, né? Entrei na faculdade, um moleque não sabia nem segurar no taco de sinuca, saí de lá 3 vezes campeão do torneio de sinuca do centro acadêmico, né? Então a gente aprende um pouco dessas coisas, né? Mas se você pegar, por exemplo, uma colisão de bolinhas de sinuca, existe, por exemplo, a força-peso, existe a força normal, eu concordo. Porém, o movimento causado após a colisão só depende das forças trocadas entre as bolinhas. Essa é a sacada. Então, não é que não existe outra força, existe. Porém, elas não influenciam no resultado da colisão. Não influenciam no resultado da explosão. Não influenciam no resultado de um tiro, não influenciam no resultado do empurrão dos carinhas lá na pista lá de patins do gelo. Tem exercício, alguns eu acho que eu selecionei para hoje, outros vão estar selecionados para amanhã, do cara, por exemplo, que ele sobe num barquinho, ele está num barquinho lá, remando lá, pipipipopopó, aí ele se movimenta em cima do barco. Quando ele se movimenta em cima do barco, ele aplica uma força no barco, o barco aplica uma força sobre ele e o barco gira, né? O barco se movimenta. Essa movimentação é ocasionada por um sistema isolado.
Porque as únicas forças que estão sendo trocadas, em que há influência na variação do movimento, é apenas entre o corpo, entre o cara e o barco. Percebe? Então, no mundo real, a gente tem sim sistemas isolados acontecendo na prática. Tá? É plenamente possível. Tá? Tem gente que está cometendo o erro, é um erro isso, tá? Eu lamento informar, mas é um erro mandar aqui no chat falar que eu só vou perder sinuca para você. Tá? Eu nem vou expor essa pessoa aqui ao público, eu nem vou falar que era o seguro, para a pessoa não ser exposta assim, não ficar muito vulnerável, entendeu? Isso é um erro infantil, assim, entendeu? Me desafiar na sinuca é complicado, hein, pessoal? Sabe que sinuca é basicamente estudo de física e geometria, entendeu? Você vai competir comigo, você tem certeza? Olha lá, hein? Depois a gente vai tirar esse... Deixa você dar 3 tacadas inicial para ser Ih, humilde. cara, meu Deus do céu. Depois a gente, quando a coisa estiver um pouquinho melhor, a gente vai lá no Sport Shopping lá na Derosso, tá? A gente vai jogar uma sinuquinha lá, mas aí eu te ajudo a encontrar o rumo de volta para casa, tá? Porque eu acho que você vai ficar meio atordoado, tá bom? Mas isso a gente faz um outro dia. Crianças, como é que vai ser a equação matemática física que vai sustentar a ideia do sistema isolado, tá? A gente vai pegar o teorema do impulso e a gente vai brincar um pouquinho com ele, tá? Abrindo a equação de terça-feira. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Abre a equação. Impulso é força vezes tempo. Variação, coisa final menos a coisa inicial. Ok? Só que nesse caso, pessoal, a gente está vendo que não existe força externa. Certo? Então, no sistema isolado, esta força que está aqui, ela vale zero. Não há influência de forças externas ao sistema. Então, se esta força é igual a zero, zero vezes o tempo vai dar zero. Zero é igual a Q final menos Q inicial. Perfeito? Então, este menos Q inicial vai passar para lá, vai passar positivo. Então, a gente pode concluir que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Eu ajusto, não quer dizer que está errado, pessoal, escrever Q inicial igual a Q final, tá bom? Mas eu ajusto isso para te ajudar a lembrar do que a gente está estudando. Eu gosto de escrever essa equação assim, ó. Q antes igual a Q depois, tá? Ao invés de ser Q inicial e Q final, que é a mesma coisa, tá bom, pessoal? Não esquenta a cabeça. Eu prefiro escrever Q antes igual a Q depois. Professor, antes depois do quê? Antes do tiro, antes da colisão, antes da explosão, antes do empurrão. A quantidade de movimento de todo mundo que está no seu sistema, antes do tiro, porrada e bomba, etc., vai ser igual à quantidade de movimento depois do tiro, porrada e bomba de todo mundo que forma o sistema. Tá? Esta, pessoal, é a lei de conservação da quantidade de movimento. Esta é a consequência de um sistema isolado. Causa de um sistema isolado: a ausência de forças externas. Consequência de um sistema isolado: conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento antes do tiro, porrada e bomba é igual à quantidade de movimento depois do tiro, porrada e bomba. Não confunda, por favor, com o sistema conservativo. Causa do sistema conservativo: não tem forças dissipativas. Não confunda com forças externas. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver, tá? Forças dissipativas: atrito e resistência do ar. Consequência de um sistema conservativo: energia mecânica se conserva. Energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto B. Tá bom? Galera, esse carinha aqui... Ai, que susto, meu Deus do céu. Fala, Agatha. Desculpa. Eu não entendi a diferença de sistema isolado, sistema conservativo, essas coisas aí que você acabou de falar. É muito confuso para mim. Tranquilo, vamos de novo. Sistema isolado, pessoal, existe interação direta entre os corpos que compõem o sistema. Então, um tiro. Por que um tiro é um sistema isolado? Porque você pega os corpos que compõem esse tiro, a bala e a arma, a interação, para que haja variação da velocidade do tiro, para que o tiro ande para frente, a interação foi causada pela arma. Para que a arma ande para trás, por causa da ação e reação do coice da arma, quem teve que fazer isso foi o outro corpo que forma o sistema, que é a bala. Então, todos os casos de sistema isolado, existe interação direta entre os corpos. Os corpos se encostam. Um empurra o outro empurra um. Um atira para frente, a arma vai para trás. Bolinha colide, um vai para lá, outro vai para cá. Ou as bolinhas grudam, pode acontecer. Agora, o sistema conservativo não. O sistema conservativo é um corpo sozinho
vagando pelo espaço, que pode ter lá, com deformação da mola, energia elástica. O corpo pode subir ou descer uma rampa, energia potencial gravitacional. O corpo pode mudar a velocidade, energia cinética. Então, viu dois corpos interagindo entre si e o movimento que causa essa interação só depende deles. Isso é sistema isolado. Isolado. Tiro, porrada e bomba. Guarda esse cara. É que nem os exercícios de teorema de pulso. É tiro, porrada e bomba. São os exemplos clássicos. Não são os únicos, mas são os que mais aparecem. Agora, viu lá, aquela dica que o enunciado dá que a gente conversava. Despreze a influência de forças dissipativas. Despreze o atrito. Deixa eu ajeitar essa janela. Despreze o atrito, despreze a resistência do ar. Com isso, é a dica do enunciado para a gente conversar sobre sistemas conservativos. Perdão, já estava até confundido. Tá? Então é assim, a prática da resolução, nossa, agora até estourou a luz aqui, né? Mas tudo bem. A prática da resolução ela é muito diferente, né? Porque um você usa energia, outro você usa quantidade de movimento. Porém, às vezes os enunciados confundem, eu concordo. E eu quero alertá-los, amados da minha vida, que alguns, a gente vai conversar sobre isso, não na aula de hoje, mas alguns sistemas isolados conservam energia, tá? Não é que eles são sistemas conservativos por si só, mas alguns sistemas isolados conservam, por exemplo, a energia cinética, tá? Que é um tipo específico de colisões que a gente vai ver nas próximas aulas, que são as colisões perfeitamente elásticas, né? Tem colisão lá perfeitamente elástica, parcialmente elástica, colisão inelástica. A gente vai estudar. Acho que a inelástica tem até um exercício que eu selecionei na aula de hoje, a gente vai explicar o que é isso, tá? Mas assim, daqui a pouco a gente vai ver como que os enunciados aparecem. E a gente vai ver a diferença entre as dicas deste enunciado de sistema isolado e as dicas que o enunciado dá para sistemas conservativos, tá? Mas viu, corpos interagindo entre si, suspeite que é isolado, tá bom? Vamos ver como isso aparece na prática, pessoal, porque no blá 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 parece que é muito distante da gente. Vamos ver, vamos treinar alguns exercícios juntos aqui, tá? Vamos lá, trouxe dois aqui para a gente fazer. Primeiro exemplo, pessoal, vamos lá. Ó, falando de sinuca aí, né? Em uma tacada de sinuca, a bola branca de 100 gramas de massa e velocidade 5 metros por segundo, ela colide frontalmente com uma bola menor, uma das coloridas lá, né? Massa 50 gramas e que estava inicialmente em repouso. Sabendo que a bola branca retorna, olha só, o aluno antenado bate o olho nisso aqui, ele já sai grifando já, velho. Sabendo que a bolinha branca retorna com velocidade de 1 metro por segundo, eu quero saber qual é a velocidade que a bola menor tem após a colisão. Tá? Pessoal, quando você vai resolver os exercícios numa lista CPB, ou obviamente no que mais interessa para nós no Enem no vestibular, não vai estar dividido por módulo, né? Esta questão você vai usar lei de Newton. Essa questão você vai usar conservação da energia. Não existe isso, né? A gente tem que buscar dicas no enunciado, como eu sempre falo para você. É um espirrinho básico. A gente tem que buscar dicas no enunciado para saber qual é o caminho que a gente tem que seguir. E a pergunta que eu te faço agora é essa. Qual é a dica ou as dicas que o enunciado te dá para você saber que este exercício é exercício de sistema isolado, de dinâmica impulsiva? Como é que você sabe disso? Tem colisão? Perfeito, colide, pessoal. Né? Exatamente. Viu colisão? Não tem conversa. Viu colisão? Não tem conversa, é sistema isolado. Então você vai usar a conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento antes da colisão é igual a quantidade de movimento depois da colisão. Tá? Então eu vou mostrar essa primeira linha para você, como a gente vai fazer, para você entender a bagacinha, para você depois substituir os seus valores aí. Presta atenção. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Porém, pessoal, essa quantidade de movimento não é de um corpo, é do sistema completo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? A bolinha branca, tá? Você chama lá bolinha 1, bolinha 2, bolinha A, bolinha B, né? Eu nem lembro quem que eu chamei quem aqui na conta, mas isso também não faz diferença, né? O
importante é você entender quem é quem. Então você separa. Corpo 1, corpo A, anota lá. Massa do cara, velocidade do cara. Corpo 2, corpo B, massa do cara, velocidade do cara. E você vai fazer isso aqui. Como são duas bolinhas, massa da primeira, velocidade da primeira, mais massa da segunda, velocidade da segunda é igual. Nesse sistema, pessoal, colisão não há mudança de massa. Né? Vai ter mudança de massa só quando a gente for brincar com explosão. Né? Mas aí é uma outra história. Então perceba que as massas elas não estão mudando, tá vendo? Ó, massa A, massa A, massa B, massa B. Você tem uma colisão de bolinha de sinuca, a bolinha não quebra, né? Então é a mesma massa. Mas as velocidades vão mudar. Então a gente costuma, você pode chamar do que você quiser, entendeu, gente? Isso aqui é só uma nomenclatura, tá bom? Não fica muito preso a isso. Você pode chamar velocidade inicial do A, velocidade inicial do B. Velocidade final do A, velocidade final do B. Não tem nenhum problema. Eu costumo usar o linha para falar de tudo que é depois da colisão. Então vai ficar a quantidade de movimento depois do A, quem é? É a massa do A, V' do A. O que é V' do A? É a velocidade que o bloco, que a bolinha A tem depois da colisão. Mais massa da bolinha B, seja qual bolinha B seja que você escolheu para ser a bolinha B, né? Vezes a velocidade que a bolinha B tem depois da colisão, que a gente chama de VB', tá? Então, isso aqui, pessoal, esse jeitinho de resolver é muito padrão, tá? Tem exercício que vai ter mais de 2 corpos? Vai. São os que mais aparecem? Não. Geralmente são 2. Mas você viu que vai ter um terceiro corpo lá atuando? Vai ter uma granada que explodiu em 3 pedaços? Tem que considerar. Entendeu? Mas por enquanto são 2. Então o que você vai substituir, velho? Escolhe aí quem é a bolinha A, quem é a bolinha B. E vai substituindo. Massa da primeira, velocidade da primeira. Massa da segunda, velocidade da segunda. Isso antes da colisão. Substitua os valores depois da colisão. Só que aí você vai isolar a velocidade de uma delas que está faltando. Tá? Essa é a brincadeira. Pode falar. Poderia, daí, tipo, cortar as massas? Não pode cortar as massas, pessoal. Você só vai poder cortar a massa se todos os corpos tiverem a mesma massa, né? Porque percebe, ó. Lembra aquela sacada? Você só pode cortar as coisas numa igualdade se elas forem comuns a todos os termos. Quando a gente fazia lá mgh é igual a mv quadrado sobre 2, que a gente igualava energias, né? Aí você conseguiria cortar as massas, porque é a massa do mesmo corpo. Aqui não. Aqui, ó, massa do A, massa do A. Massa do B, massa do B. São massas diferentes. Então não pode cortar. Tome Não cuidado. pode estar em grama, né, professor? E também não pode estar em grama, pessoal. Tem que ser quilograma. Tá? Perguntaram aqui para mim. Eu não entendi porque a gente soma o A com o B. Entenda, pessoal. Deixa eu escrever até aqui para vocês. Ó. Esta quantidade de movimento... Deixa eu pôr em vermelho, senão ninguém vai enxergar, né? Vai pretinho. A quantidade de movimento antes que a gente mede é a quantidade de movimento do sistema. Do sistema. E a quantidade de movimento que a gente mede depois da colisão também é do sistema. Do sistema. Então você soma, você junta todas as quantidades de movimento de todos os corpos antes da colisão. Iguala com a soma de todas as quantidades de movimento de todos os corpos depois da colisão. Porque essa quantidade de movimento está sendo conservada é do sistema. É do sistema. O que você tem que tomar cuidado, criança, é com se esses sinais que estão aí, mais no caso, eles vão ser preservados. Né? É que nem aquele exercício que a gente fez terça-feira da tacada da bola de beisebol. Que ela vai e volta. Quando ela volta, quando ela retorna, até grifei isso aqui para você, velho. Bolinha retornou, tem velocidade negativa já. Tá? Mas assim, a priori a gente junta. Se tiver uma velocidade de inversão de movimento, aí você ajusta o sinal, tá? Mas é importante juntar todas as quantidades de movimento, porque a gente está falando de um sistema de corpos. Essa que é a sacada, tá bom? Posso dar um minutinho para vocês calcularem? Vamos lá? Qual é a velocidade da bolinha menor depois da colisão? Vamos lá. Trabalhando, coragem, confio em você, você vai acertar. E se não acertar, depois você acerta. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui também que eu já esqueci o resultado.
Já tem resposta certa chegando. Isa, tá certinho sua resposta. Parabéns, minha querida. Estou comentando aqui o pessoal que está mandando para mim alguma coisinha. Pode mandar aí, pessoal, seja a sua resposta, o seu passo a passo, a sua dúvida. Vamos interagindo aí, vamos participar. Professor, ali é uma velocidade 1 metro por segundo ou I? 1, né? É o número. É 1. Pronto, tá um pouco melhor, né? Mas é 1, tá bom? Que nem a massa aqui, né? 100 gramas, é 1, né? Vamos lá, mais um pouquinho aí. O pessoal tá terminando de fazer. Depois desse a gente treina mais um. E esses caras vão te ajudar muito a resolver os que a gente selecionou da apostila, tá bom? Por enquanto, pessoal, a gente está resolvendo sem precisar decompor vetor, né? Porque você pega, por exemplo, quando uma granada explode, dizer que vai perfeitamente para a direita e para a esquerda só, né? Às vezes ela sai uma velocidade formando um ângulo, às vezes sai uma velocidade uma para cima, uma para a esquerda, aí você tem que fazer Pitágoras, entendeu? Então, não pode esquecer do aspecto vetorial que essa quantidade de movimento tem, tá? Então, às vezes o vetor vai ser um cálculo simples, no sentido de quem ajuda menos quem atrapalha. Pode cair no Pitágoras 90 graus, mas pode cair numa decomposição de seno e cosseno. Tá? Fiquem atentos com isso. Tá? Senhor, estava pensando aqui, se por exemplo assim, uma bomba for explodida dentro de uma caixa que só tem uma abertura, tem como calcular isso também? Se uma, como é que é? Se uma granada for explodir numa caixa que só tem uma abertura? Tipo, tem uma caixa bem resistente que aguenta essa granada e só tem um buraco nessa caixa. Então, tipo, todo o impacto vai sair por ali, né? Qual é a garantia que vai sair tudo por ali? Tipo, ela não vai estourar essa caixa, tipo... Tá, a caixa não estourar é uma coisa. Agora, dizer que todos os artefatos da bomba vão sair por uma... Aí não, se for granada de impacto. Tipo, a força dela vai ser concentrada ali, né? Acaba se comportando como se fosse um tiro, né? Porque você concentra a explosão numa única direção. Quando a gente fala explosão por si só, é lógico que ele vai dar... Quer ver até aqui, ó? Acho que na postura de vocês tem um exercício de explosão. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Tá, não é explosão. Mas ele mostra essa questão de... não, tem explosão sim, ó. Página 31 da apostila 3, só para você ver o exercício, para vocês verem o exercício. Ó. Página 31, exercício 26, da VUNESP. Ó, a granada explodiu em 3 artefatos. Eles estão indo em 3 direções diferentes. Uma está indo para a direita, uma está indo para baixo, uma está indo para cima. Né? Explosão, para nós aqui, no que diz respeito a vetores, direções e sentidos diversas. Né? Esse tipo de comportamento, ele acaba tendo um comportamento muito semelhante a um tiro, porque você concentra toda a energia, a interação, a força e a velocidade de propagação, que é o que resolve a nossa vida, num único sentido. Aí ele funciona como um tiro. Na prática, por mais que, né, nessa situação que você colocou aí, é muito difícil de acontecer, porque a gente não tem controle sobre a reação química que acontece da explosão. Né? Então, dizer que vai garantir num único ali orifício é um pouco complicado. Né? O tiro ele tem mais essa certeza, muito por causa até da geometria aerodinâmica da bala e também por ela estar num cano que nem tem por onde ela caminhar. Tá? E aí, bonitos? Eu recebi por enquanto aqui 2 respostas certas. Uma foi da Misa e outra foi da Melissa. Eu recebi outras respostas aqui que ainda não estão certas. Ó, a Agatha mandou agora aqui. Agatha, tá certinho esse último valor que você mandou. Muito bom. Posso corrigir, bonitos? Você tem que tomar cuidado, que eu acho que tem gente que chegou num resultado que esqueceu de colocar que esta criatura dessa bola branca, ela está batendo e voltando, né? Então, quando a bolinha retorna, pessoal, essa velocidade vai ser negativa, né? Que nem a gente comentou lá no exercício lá do taco de beisebol.
Se tem inversão de movimento, uma velocidade precisa ser negativa, tá bom? Então vamos substituir aqui, ó. Como é que ficou? 0,1, porque a gente teve que converter para grama, né? De grama para quilograma, melhor dizendo, né? Então eu chamei a bolinha A da bolinha branca. O mais certo seria a bolinha B ser branca, né? B de branca, né? Mas enfim. Bolinha 1, bolinha 2, tá bom, pessoal? O importante é você substituir os valores corretos, não se perder de quem é a massa de quem e quem é a velocidade de quem, tá? Então, só para eu escrever aqui para você não se perder. Quem que eu estou substituindo, tá? A nossa bolinha branca, para fins de resolução, é a minha bolinha A. E a bolinha menor, a bolinha colorida, vai ser a minha bolinha B aqui do MAVA-MBVB, tá bom? Então, olha lá. 100 gramas da bolinha A em quilogramas é 0,1. Perfeito? A velocidade que ela tem é 5, o exercício fala. A massa da segunda bolinha é 0,05, você converteu 50 gramas em quilogramas. Só que inicialmente o exercício fala que essa bolinha está em repouso, né, pessoal? Então, a velocidade inicial dela vale 0, tá? E perceba que também não é uma coisa que acontece sempre no jogo de sinuca, né? O exercício facilita a sua vida falando que a colisão foi frontal, entendeu? Nariz da primeira bola com o nariz da segunda. Bateu de cara. Tem aquela colisão, pessoal, que é aquela colisão de esgueio, sabe? De raspão. A gente chama isso de colisão oblíqua. Aí já entra a decomposição de vetor, seno e cosseno. Eu não estou dizendo que não existe, tá bom? Eu estou dizendo que não é o jeito mais comum de aparecer, mas vai que, né? A gente pode até treinar um ou outro aí que é mais desse jeitão. Mas colisão frontal não precisa decompor o vetor, tá? Então vamos lá. Continua aqui. Massa da bolinha não mudou depois da colisão, 0,1. Porém, a velocidade dela não pode ser 1 metro por segundo. Tem que ser 1 negativo, né? O exercício fala que ela bate e volta. Ela retorna. Quando a inversão de movimento, velocidade é negativa. Cuidado com isso, hein, crianças? Velocidade menos 1. Tá aqui. Massa da outra bola, 0,05 não mudou. Vezes a velocidade que eu quero saber que ela tem, VB'. Tá bom? Agora é continhas, bonitos. Esse cara multiplicado por 0 pode passar a vara, né? Não vai influenciar em nada na minha vida. Esse cara cancelou aqui, ó. 0,1 vezes 5, 0,5. Do outro lado, 0,1 vezes menos 1, menos 0,1. Mais o 0,05. Perfeito? Agora é só isolar, né? Passa esse menos 0,1 para lá e passa positivo. Passou 0,6. Porque somou, né? Esse 0,05 está multiplicando, passa dividindo. 0,6 dividido por 0,05, 12 metros por segundo, velocidade da bolinha, depois que ela tomou a cacetada da bolinha branca, saiu bem rapidinho, né? Tá aí, criançada. Essa é a brincadeira. Você pode fazer a sacada, né? Muda massa, muda velocidade, vai para frente. Tem um simulador que na aula de amanhã eu vou colocar para você brincar um pouco, tá? Que dá para ver essa questão de mudando massa, mudando velocidade. O que acontece com colisões frontais? Tem colisão oblíqua lá também em 2 dimensões, mas a gente foca mais na aula de amanhã para colisão unidimensional só no eixo X, né? Vamos supor assim, tá? Alguém ia falar alguma coisa e eu interrompi? Não? Pessoal, alguma dúvida? Tá, alguém vai perguntar. Eu ia perguntar já para você por que mudou assim a velocidade, porque não continuou 5 metros ou algo menor assim. Tipo a velocidade na bolinha. Por que a bolinha menor, pessoal, ela tem maior velocidade? Quem consegue me dar uma resposta curta? Por que a bolinha que é menor, né, ela está com mais velocidade? Alguém tem ideia? Alguém pode me responder? É uma resposta simples de uma frase. Porque a massa dela é menor, então a força que ela precisa buscar menor? É exatamente isso. Como você conserva a quantidade de movimento, pensa, mv de antes é igual a mv depois. Então, massa e velocidade são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, o corpo que tem menor massa, ele tem a chance, ele tem a facilidade de atingir uma velocidade maior, porque a inércia dele é menor, né? Recebeu uma cacetada lá de um cara, pensa assim, ó. Pensa um trem de vagões lá, uma locomotiva enorme, e eu vou jogar uma bolinha de ping-pong na cara do trem. Presta atenção nessa pergunta, eu já coloquei essa questão em prova. A massa do trem é 50 toneladas. E ele está andando lá a 50 km por hora. Os valores, nesse caso, não são tão importantes, mas entenda isso. A massa da bolinha de ping-pong é 10 gramas
e eu joguei ela com uma velocidade de... Vamos supor que eu tenha conseguido jogar com 50 km por hora. Fiz treino de braço a semana, consegui jogar com 50 por hora uma bolinha de ping-pong. Tá bom? Vai atingir nariz com nariz, cara com cara, tá bom? Cara da bolinha de ping-pong com a cara do trem. Quando, depois da colisão, se eu medir a velocidade dessa bolinha de ping-pong, supondo que não tenha amassado, né? Que tem sempre gente que faz essa observação, né? Professor, mas vai amassar a bolinha. Não, no meu exercício não amassa, tá bom? Vai voar longe, pessoal. Né? A velocidade que essa bolinha vai atingir é ridiculamente maior do que os 50 km por hora, por causa do trombolho de tanta massa que atingiu ele. Só que agora preste atenção na pergunta que eu vou te fazer. A velocidade inicial do trem era 50, tudo bem? Antes da colisão. Depois da colisão, a velocidade do trem vai mudar? Sim ou não? Não. O que vocês acham, pessoal? Sim ou não? Repete a pergunta? Professor, eu acho que mudaria, mas, tipo assim, o tamanho dele é tão absurdo maior do que a velocidade que, tipo, seria imperceptível. Seria 0,00001 que mudaria. A resposta, na verdade, é exatamente essa. Então, vamos recapitular a pergunta para a gente entender a resposta do Cicuro. Trem de 50 toneladas a 50 km por hora. Colide frontalmente com a bolinha de ping-pong de 10 gramas, também a 50 km por hora. Um de frente para o outro. Bolinha é essa mão aqui, trem é essa mão aqui. Bateu. Bolinha de sinuca vai para longe, uma velocidade ridiculamente maior do que 50 km por hora. Agora, o trem, pessoal, ele vai perder velocidade sim. Faz a conta. Faz MAVA, MBVB, papapá. Você vai ver que a velocidade desse cara é exatamente o que o Cicuro falou. Vai ficar 49,99999, mas é menor do que 50. É impossível o cara ter a mesma velocidade. Por quê? Porque existe perda de energia, pessoal. Tá? No mundo real, esférico e no vácuo, é que as colisões não dissipam energia na forma de som, na forma de calor. Entendeu? Na prática, ele vai perder velocidade. Mas é evidente que por causa do tamanho, principalmente da massa, esta perda de velocidade é imperceptível. Mas ela existe. Ela existe por causa da conservação da quantidade de movimento, tá? Que é exatamente o que aconteceu com essa bolinha aqui. A menor ganhou muito mais velocidade porque ela recebeu uma cacetada de alguém que era muito maior. E com o agravante que ela ainda estava parada. Né? Mais um? Vamos Isso lá. explica, então, uma coisa. Pode falar. Tipo, se eu levar um empurrão de alguém, eu vou parar muito longe, mas se eu for empurrar outra pessoa... O pessoal faz muito... É um exemplo muito prático, eu acho. Faz muito sentido mesmo, a gatinha, tá certo que você falou. E ó, que fique registrado, foi ela que falou, não fui eu, hein? Então, quando você falou, tá liberado. Mas a ideia é essa mesmo. Vamos lá, mais um, criançada. Bolinha, eu gosto de bolinhas, né? Bolinha de massa 1 kg, velocidade 4 metros por segundo, colide frontalmente com outra de mesma massa que vinha no sentido oposto, com velocidade de 2 metros por segundo. Pessoal, aqui traz nesse exercício uma informação que sempre aparece que eu quero conversar com você. Sabendo-se que a colisão foi inelástica, nome novo, colisão inelástica, determine a velocidade das bolinhas após a colisão. Guarde isso no seu coração. Tem 3 tipos de colisões. Tem uma colisão chamada perfeitamente elástica. Esta colisão perfeitamente elástica é ela que conserva a energia cinética. Não a energia total, só a cinética. Energia cinética antes da colisão igual a energia cinética depois da colisão. Tem uma outra colisão, que chama colisão parcialmente elástica. Aí ela dissipa um pouco de energia, tá no meio do caminho. Agora, a outra colisão, que é essa aqui, essa traz uma informação muito importante, é a colisão inelástica. A colisão inelástica, pessoal, é ela que dissipa ao máximo de energia. Não quer dizer que ela dissipa tudo. Estou dizendo que ela dissipa ao máximo. Por quê? Porque na colisão inelástica, os corpos andam juntos após a colisão. Você entendeu? Eu vou até escrever aqui para você. Colisão inelástica,
os corpos ficam juntos, andam juntos após a colisão. O que isso quer dizer, criança? Que o V', aquela velocidade depois do corpo A e do corpo B, é a mesma, tá? Massinha de modelar jogou na parede. Isso é uma colisão inelástica, porque grudou, ficou uma coisa só. Ah, professor, eles não andaram, não interessa. Eles têm a mesma velocidade final, que é 0, ok? Então, entenda andar juntos, esse andar entre aspas. Porque eu posso ter uma colisão inelástica de tal forma que os corpos batem e param. O importante é, para você guardar e resolver este e muitos outros exercícios, que toda colisão inelástica, os corpos possuem a mesma velocidade final. Tá aqui, ó. O V' tem que ser igual ao VB'. Isso aqui, velho, é precioso. Tem exercício da aula de hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Eu tinha pedido um desse. Ah, já perdi, depois eu acho. Mas tem colisão inelástica em exercício aí da apostila. Vira e mexe aparece, é um dos assuntos preferidos aí. Colisão inelástica, os corpos têm a mesma velocidade após a colisão. Com esta informação você consegue fazer esse exercício. Q antes igual a Q depois, substitua os valores apropriadamente, tome cuidado com a sacada do sentido oposto, que está aqui de novo, tá bom? Para daí você conseguir calcular as velocidades finais. Posso te dar 2 minutinhos aí para fazer? Vamos lá, capricha. Tem resposta chegando, deixa eu ver. Isa, muito bom, parabéns. Certinho esse valor mesmo, tá? Show de bola. Agatha, certinho o seu valor, parabéns, querida. Olá, pessoal, trabalhando. Nicole, muito bom também. Parabéns, certinho o valor, show de bola. Melissa, certinho, querida, muito bom, parabéns. Tem gente mandando aqui ainda, vou dar mais uns segundinhos, a gente já corrige e com esse exercício a gente encerra a aula de hoje, tá bom?
Vamos corrigir, amados. Vamos lá. Vou colocar o passo a passo aqui das continhas para a gente não se perder. Ó. Como eu falei, colisão inelástica, eles vão ter a mesma velocidade final, né? Faltou deixar claro isso aí. É a mesma velocidade final, velocidade depois da colisão, né? Então, você percebe, a primeira linha, pessoal, da conservação da quantidade de movimento é a mesma que a gente fez no outro exercício, né? Que é antes igual a que é depois. MAVA, MBVB, MAVA', MBVB'. Agora vamos substituir os valores. Pessoal, perceba, novamente, tem bolinha vindo em sentido oposto. Então, ó, olha o que eu fiz aqui, ó. Essa primeira bolinha, para colocar quem quer quem aqui, para você não se perder. A bolinha de massa 1 kg é a minha bolinha A do exercício. A bolinha de... É que as duas têm 1 kg, né? A que está andando a 4 metros por segundo. A que está vindo de cara para ela com 2 metros por segundo vai ser a minha bolinha B. Isso é só uma escolha, tá bom, pessoal? Mas é importante você fazer isso. Escreve lá A e B. Anota a massa, anota a velocidade, papapá, para você não se perder, para você não trocar massa com velocidade aí, às vezes, embanando a ideia. Tá? Para lá. Massa da primeira bolinha é 1. Velocidade da primeira bolinha é 4. A massa da segunda bolinha, o exercício fala que a mesma massa é 1. Só que a velocidade dela está no sentido oposto. Então, mais uma vez, tem que ter esse sinal negativo aqui, mano. Cuidado, hein? Menos. Sentido oposto. Muitas respostas chegaram para mim que, pela resposta, a gente vê que não considerou esse sinal, tá? Porque se não considera esse sinal, vai dar 3, tá? Daria 3 metros por segundo. 3 metros por segundo é a resposta de quem esqueceu esse sinal de menos aqui. Então, tome cuidado, tá? Sentido oposto, inverte o sinal. Como elas têm a mesma velocidade final, velocidade depois da colisão, eu vou chamar simplesmente essa velocidade de V', entendeu? Porque ela é a mesma, ó. Massa da primeira vezes a V', massa da segunda, que é 1 também, vezes o V'. Essas velocidades são iguais, né? Porque é uma inelástica. 1 vezes 4, 4. 1 vezes menos 2, menos 2. 4 com menos 2, 2. 1 V' mais 1 V', 2 V'. Passo 2 dividido. 2 dividido por 2, 1 metro por segundo é a velocidade final dessas bolinhas, tá? A pergunta que eu faço para você é, será que é possível essas duas bolinhas, vamos supor que sejam a mesma massa, né? Não necessariamente, mas vão facilitar a nossa vida. Se elas forem de mesma massa, vão bater frontalmente. Você acha que é possível nessa colisão as duas pararem? Bateu e para. Aonde elas estão? Dá para fazer isso? Ou é impossível? O que vocês acham? Você entendeu a pergunta? Vou falar de novo. A bolinha de 1 kg está vindo. A bolinha de 1 kg está vindo. Elas vão vir uma em encontro da outra. Colisão frontal. É possível elas baterem e pararem? Ficar com a velocidade final igual a 0? Ou isso não é possível? O que você acha? Eu não entendi a pergunta. Primeira bolinha está vindo. Segunda bolinha está vindo. Vamos colocar elas com a mesma massa. Mas você pode colocar massa diferente, não tem problema. Sim, vai se encontrar aqui, a colisão é aqui. Tem como elas baterem aqui e parar? Parar, repouso. Tem como as bolinhas pararem na colisão? Ai, não sei. Eu pensei em duas coisas. O que você pensou? Bem, se elas vier com a mesma velocidade, mesma massa, daí talvez elas parem ali. Mas também, não sei, nunca vi isso acontecer, na verdade. Eu penso que daí quando as duas, quando elas vão se encontrar, então elas vão, tipo, voltar assim com a mesma velocidade, assim, e percorrer a mesma distância. Então, pessoal, tem algumas opções realmente. A gente não vê isso acontecer, por quê? Porque é muito difícil você ter as bolinhas de mesma massa, né? Mas mesmo que você consiga, a questão da colisão ser frontal. Não pode ter nenhum ângulo nem para lá nem para cá. Não pode, tá? E a gente tem que ter uma condição de dissipar, aí tem que dissipar totalmente a energia, na forma de som e tal. Eu já vi acontecer dos caras conseguirem que elas tivessem pouquíssima velocidade depois da colisão, né? Você pega esses caras que são bem diferentes aí, que fazem nem o jogo de sinuca normal, eles fazem meio que um sinuca show ali, né? Que nem o Rui Chapéu fazia aqui no Brasil. Você consegue, né, com efeito, da forma certa, mas tem que ser bem uma na cara da outra. Se pegou um pouquinho de raspão, já não dá, tá? Se você ficar mudando massa e velocidade, você consegue fazer isso.
Quer ver? Ó? Vamos deixar a mesma massa 1. Mas coloca a velocidade da segunda bolinha, coloca 4. As duas estão vindo, 4 para lá, 4 para cá. Então, como vai ficar? Ó? 4 vezes 1, 4. Só que 4 vezes menos, ou 1 vezes menos 4, dá menos 4. Percebeu? Aí 4 menos 4 dá 0. Aí vai ficar 0 igual a 2v'. Ou seja, a velocidade final pode ser 0 sim. É só você ajustar de forma que o mv da primeira seja igual ao mv da segunda, só com sentido oposto. Mas isso só acontece quando houver colisão inelástica. Dissipa tudo de energia na forma de som e de calor, de tal forma que elas consigam ficar juntas e paradas após a colisão. É uma condição, obviamente, muito particular, mas que fisicamente ela é sim possível. Tá? Dá para fazer muitas brincadeiras com essa sacada de mudar a massa, velocidade. Na aula de amanhã a gente vai propor essa atividade para vocês aí do simulador, tá bom? Mas por hoje, queridos, é isso, tá? Eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação. Qualquer coisa que você precisar aí, manda um e-mail, a gente conversa, bate um papo. Estamos aí para te ajudar, tá bom? Beijinho de luz, tamo junto. Fiquem com Deus. Até mais, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Valeu. Boa semana. Para vocês também, queridos.